Olá, turma! Tema da aula de hoje: alimentos e enzimas. Normalmente, as reações que ocorrem na natureza, assim, incluindo, claro, o corpo humano e os alimentos, elas ocorrem na temperatura aproximadamente de 37 graus de forma muito lenta ou talvez nem acontecesse. Porém, existem as chamadas estruturas denominadas de enzimas, que fazem o papel de possibilitar que essas reações ocorram e também acelerar de 10, 100, 1000, 10.000 vezes a velocidade dessas reações em uma mesma temperatura, tá? Essas enzimas são catalisadores, assim como os catalisadores inorgânicos, que são alguns metais, servem também para acelerar as reações. Porém, tornam-se diferentes porque as enzimas são materiais orgânicos produzidos por organismos vivos e são estruturas bastante complexas. Ou seja, as enzimas são substâncias orgânicas capazes de acelerar reações e, em sua grande maioria, são de origem proteica, ou seja, são proteínas que têm uma função específica especial de acelerar reações. E por serem a grande maioria, óbvio que há exceções, a grande maioria que são de origem proteica, são provenientes de proteínas, eles apresentam as características iguais das proteínas. Eles se desnaturam com temperatura inadequada, com acidez no ambiente inadequado, certo? Com muita quantidade de sal e de açúcar. Então, todas essas características básicas gerais das proteínas, as enzimas apresentam. Então, a grande maioria das enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima. Por exemplo, uma albumina, que é uma proteína, por exemplo, aquela grupo de proteínas que está na clara do ovo, certo? Ela é uma proteína, porém ela não tem a função de catalisar, então ela não é uma enzima. Mas todas as enzimas, a grande maioria delas que são de origem proteica, são de origem proteica. Outra característica, ou seja, as enzimas, elas são substâncias orgânicas que vão acelerar as reações e vão ser produzidas e são produzidas no interior da célula, porém, elas conseguem sim atuar fora do ambiente celular. Por isso que há a capacidade de você produzir, incentivar que um micro-organismo específico produza tal tipo de enzima e você conseguir extrair e isolar só aquele conjunto de proteínas e usar em outras áreas, como por exemplo, na área dos detergentes, certo? Os detergentes de lavar roupa, eles são considerados a área que mais utiliza enzimas, seguido da área de alimentos. Então, nós conseguimos utilizar essas enzimas que são produzidas no interior de uma célula ou por um micro-organismo específico em todas as suas células e usar ou o micro-organismo para que ele produza dentro do meu alimento essa enzima e essa enzima faça a transformação que eu desejo, ou eu consigo isolar só a enzima desse micro-organismo para ser utilizada em alimentos, desde que, quando está no ambiente fora da célula, tem que ter todo o controle de temperatura, de pH, de atividade de água, porque as enzimas são muito exigentes quanto aos seus parâmetros. Um pouquinho da história considerada moderna, tá, das enzimas. O primeiro relato mais importante, digamos assim, foi o feito em 1833, no periódico francês, por Anselme Payne e Jean-François, que eles conseguiram isolar, separar a enzima que fazia o processo de quebra do amido, aquele carboidrato complexo bem grande que nós vimos, em monossacarídeos como a glicose, em unidades menores no malte. E eles deram esse nome a essa substância de diastase, que vem do grego separar. Foi a partir desse nome, dessa diastase, que até hoje tem-se o costume de utilizar um nome mais simplificado da enzima, não o nome químico, né? Utiliza-se o sufixo ase, esse termo final, para identificar, tipo,
A enzima que vai atuar sobre o amido são as amilases. As que vão atuar sobre os lipídios são o grupo das lipases, certo? Óbvio que elas têm um nome mais específico quimicamente, mas os grupos e o nome mais popular geralmente são finalizados com ase. Em 1835, o sueco John Jacob, ele demonstrou que o amido ele pode ser eficientemente decomposto com auxílio de outras substâncias em conjunto com as enzimas. E em 1936, o fisiologista alemão Theodor Schwann estava fazendo algumas investigações, né, sobre o sistema digestivos e ele conseguiu isolar a substância no estômago responsável por fazer a digestão de algumas proteínas, como da albumina. Então, ele denominou o nome dessa enzima de pepsina e ela foi a primeira enzima preparada e extraída a partir de um tecido animal. Já em 1939, o químico alemão Just von Liebe conseguiu desvendar todo o papel que a levedura, né, aquele tipo de fungo específico unicelular, lembrem, que é a levedura, aquela que a gente utiliza para produzir pão, para produzir cerveja, certo? Ele conseguiu, nessa época, não se tinha muito conhecimento sobre a área microbiológica, mas ele conseguiu, já em 1839, identificar o papel que esse micro-organismo, a levedura, tinha nos processos de fermentação, não em todos, óbvio, que queijo, alguns são bactérias, outros são leveduras, em bebidas alcoólicas são leveduras, em pão é levedura, tá? No iogurte são bactérias, tá? Então, cada micro-organismo faz uma transformação específica. Já em 1893, os químicos alemães Edward Buchel e Hans Buchel conseguiram extrair essa levedura, as enzimas dessa levedura livre e observaram que as enzimas ainda conseguiam ter a sua ação funcionar fora do ambiente da célula, podendo assim você produzir uma enzima em um ambiente, extrair de dentro das células desse micro-organismo as enzimas que eu queria e purificar e vender para um outro setor específico, a enzima purificada. Aqui tem uma tabela bem grande com um resumo de vários tipos de enzimas, a fonte, a ação nos alimentos e a aplicação nos alimentos. Exemplo, a alfa-amilase, lembra da estrutura que nós vimos em química de alimentos do amido. O amido é formado por duas cadeias de glicose ligadas uma à outra, só glicose. Uma cadeia é a amilose, que são várias glicoses ligadas em linear, como se fosse um colar de pérolas, e existe a amilopectina, que são as mesmas glicoses, porém, existem algumas ramificações. Ela não é uma estrutura linear, como se fosse, digamos, um cacho de uva, né? Aqueles galinhos do cacho de uva. Então, quando a gente tem uma ligação linear entre essas glicoses, nós temos a ligação alfa e, se tiver ramificação, é beta. Então, a enzima é extremamente específica, até pelo tipo de ligação que existe. Por isso, nós temos algumas que quebram as ligações alfa e as outras beta. Por isso, nós temos aqui os dois primeiros exemplos de enzima, as alfa-amilases e as beta-amilases. É um grupo de enzimas, tá? Exemplo, a alfa-amilase, que está presente nas sementes de cereais como trigo e cevada, ela vai quebrar o amido em, aqui tá errado, não é polissacarídeos, são mono ou disacarídeos. E aplicado, por exemplo, na panificação e no processo de malteação, ou seja, a produção de malte a partir da cevada, que é base para vários produtos, principalmente para bebidas alcoólicas. Nós temos também a papaina, né, que é obtida a partir do látex de frutos de verdes, como o de mamão, né, papaya, que é outro nome dado ao mamão, e ele faz a quebra, a hidrólise, né, a quebra na presença de água de proteínas em alimentos e bebidas. Principalmente, o exemplo mais clássico é recapitulando, no caso da papaina, ela pode ser utilizada, por exemplo, em cerveja para evitar que ela fique turva,
certo? Então, ela, para ser transparente, translúcida como ela é, transparente não, translúcida, porque ela tem cor, então, você consegue ver através do líquido. Isso normalmente não acontece. É aplicada uma enzima, como por exemplo, uma enzima do tipo papaina, que ela vai quebrar as proteínas que ficam flutuando no líquido e vão fazer esse clareamento, ok? Existe também a lactoperosidase, por exemplo, encontrada no soro do queijo e no colostro bovino, atua oxidando o íon tiocianato para hipotiocianato bactericida, ou seja, tem uma função de agir sobre bactérias, eliminando essas bactérias. E ela é utilizada para verificar a qualidade do processo de esterilização a frio de leites. Outros exemplos, a quimiosina, que é utilizada no processo de coagulação de leite para a produção de queijos, a beta-galactosidase ou lactase, que é utilizada para a quebra, a hidrólise de lactose no leite, produzindo os seus monômeros, os seus monossacarídeos base, que é glicose e lactose, sendo utilizada assim como adoçantes, também para produtos para pessoas intolerantes à lactose. A glicose isomerase, que é utilizada para converter glicose em frutose, lembrando que a frutose, né, lá de química de alimentos, na escala de doçura, a frutose apresenta um gosto doce superior ao da glicose. Por isso, você consegue apresentar ao seu consumidor um gosto doce mais forte utilizando menos produto. E uma forma de obter frutose a partir de glicose comum é você utilizar a enzima glicose isomerase, que faz essa transformação. Você obtém assim uma substância adoçante mais potente utilizada, por exemplo, em bebidas, como a produção de xarope de frutose a partir da glicose do milho. Outros exemplos, nós temos as lipases, que atuam sobre lipídios, realçando o sabor em queijos e modificando algumas substâncias, tipos de gordura, por esterificação, que nós vimos também, o processo de esterificação em química de alimentos. E também nós temos, por exemplo, a pupulonase, que é utilizada para produzir sacarose a partir de amido, entre muitas outras tipos de enzimas que podem ser utilizadas na indústria de alimentos. Bom, aqui algumas referências, façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.